galera, tudo bem? Sou Rafael Rodrigues, integrante do BR Circos, e estou aqui para nossa terceira e última videoaula de parada de mão, tá? Inclusive, para quem não assistiu, corre lá, assiste, tem a primeira videoaula que eu falo um pouquinho sobre alongamento e flexibilidade, dou alguns exercícios. Tem o segundo módulo também, a segunda aula, que eu falo e mostro alguns exercícios para preparo físico, né, para resistência e força. E essa última videoaula que eu vou trazer alguns exercícios já na parada de mão, né, como formas de subir, enfim, linha corporal, né, eu vou trazer, a gente vai abordar um pouco disso nessa terceira e última aula. Beleza, gente? Bora começar então? Seguinte, para quem treina sozinho, gente, que é, né, uma grande maioria assim que começa a praticar a parada de mão e geralmente acaba fazendo por conta, acaba fazendo em casa, aquele tempo às vezes que sobra disponível, acaba treinando, mas no sentido assim de não ter um treinador, né, de não ter um professor. Inclusive, quem quiser ter um professor, gente, pode me contratar, tá bom? É só procurar lá, Rafa Rodrigues, tá bom? Ou Equilibrar, tá? Vai lá no Instagram, @equilibrar treino pesquisa, beleza? Que tem um pouquinho do meu trabalho lá. Mas, resumindo, quando a gente treina sozinho, a parede, ela se torna o nosso melhor professor, na verdade, né? Há quem diga, os mais antigos, que não, a parede não é legal treinar na parede, porque a parede não ajuda, você nunca vai conseguir equilibrar escorando na parede, né? Enfim, como no meu tempo, assim, na minha prática, a maioria das vezes, não todas, mas a grande maioria das vezes, eu pratico sozinho, então a parede é a minha melhor companheira, é a minha melhor professora, tá? Principalmente para quem está iniciando, para quem já equilibra, eu vou usar a parede para um exercício específico ou outro, né? Mas para quem está iniciando, para quem não equilibra ainda sozinho, a parede, quando não se tem um professor ou uma professora para auxiliar, é a sua melhor companheira, tá? Então a gente vai começar com um exercício simples, que é para fortalecer um pouco mais os ombros, criar um pouco mais de resistência e para também, de certa forma, medir a nossa coragem. Porque às vezes para quem está iniciando, é diferente de fazer uma prancha no chão, né, com as mãos apoiadas e os pés apoiados, é uma certa resistência, é uma certa força. Quando eu vou para a parede e fico só com as mãos no chão, é uma outra resistência, é uma outra força. E aí é onde a gente testa nossas capacidades, os nossos medos, né? Porque quando você está de ponta cabeça, o cérebro entende que você está colocando a sua vida em risco. Então, às vezes isso pode te congelar, te travar e às vezes não deixar você conseguir executar ou fazer aquilo que você gostaria de fazer, né? Então a gente vai começar com um exercício simples, que é o de escalar a parede. A gente vai escalar a parede com o pé, certo? E a gente vai repetir isso algumas vezes. É super importante porque isso vai te condicionar, criar uma resistência e já conseguir criar memória muscular, que a gente diz, né? O corpo ele tem memória, o músculo ele tem memória. Então a gente vai começar a trabalhar essas capacidades, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, frente para a parede. E aí eu vou tirar uma medida. Então eu vou apoiar, deixa eu dar um pouquinho para cá. Vou apoiar os meus braços e ver mais ou menos a distância, ó, né, que eu estou da parede. É uma distância legal, mas às vezes para quem está começando mesmo do zero, pode ser uma distância pouca ainda, uma distância curta. Então o que eu posso usar como referência também, a distância da parede? A minha perna. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha perna como referência. Então eu vou tentar ficar uma certa distância e aí eu vou colocar a perna para ver se a distância que eu estou da parede é o tamanho da minha perna.
Pô, é isso. A distância é essa, certo? Então eu vou marcar e vou colocar a mão no chão, aonde estava o pé de baixo. Faço a marcação, apoio a mão no chão e aí daqui eu vou escalar a parede. Então apoio o pé e vou subindo, ó, até chegar de ponta cabeça. Faço a descida. E aí repito isso de novo. Mais uma vez. Beleza? É isso. Então, se a distância ainda for pouca, né? Se achar que ainda está muito perto da parede, você pode ter mais distância, você pode pegar mais distância, tá? A distância agora, para quem está iniciando, não é um problema, certo? Tem que ser solução. Você precisa conseguir ficar com os pés na parede e com as mãos apoiadas, tá? Esse é o objetivo, beleza? Para ir perdendo medo, ganhando confiança, né? E entender que de fato as suas mãos, os seus braços, né, conseguem suportar o peso do seu corpo de ponta cabeça, na invertida, beleza? Feito isso, pô, isso já tá ficando fácil, já tá simples assim, eu já entendi, já tenho confiança em subir e descer. Isso, gente, você pode repetir diversas vezes, não é repetir 2, 3 vezes e achar que já entendi, já está ótimo, porque na verdade é um exercício de condicionamento também. O ficar subindo e descendo a parede, isso vai te condicionar. E aí a partir do momento que começar a ficar simples, o que eu faço? Eu encurto a distância da parede. Então eu comecei muito longe, eu comecei com a distância da minha perna, aí eu posso fazer a distância do meu braço, eu posso fazer a distância do meu joelho, tá? Eu vou encurtando essa distância. E continuo fazendo a escalada, certo? Continuo mantendo ela, porque ela vai me condicionar, ela vai me dar força e vai me dar resistência para eu conseguir ficar na invertida sem ter medo de cair, sem ter medo de errar. Beleza? Então fizemos a subida e a descida, já está simples, subida e a descida já está dominado. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a subida. Mesma coisa, sempre quadril na parede, tá? Com segurança, certo? Nada, não se arrisque, né? Eu vou tentar fazer. Pô, nunca fez. Eu vou tentar. Não, gente, não faça isso. É dar tiro no pé, é bobagem, porque numa dessas, se você se machuca, se você cai, às vezes você nem vai se machucar, mas você cai. Disso vai gerar um trauma. E aí você tá sozinho. Porque se você está com alguém do lado, ele vai te orientar e às vezes por mais que você faça errado, ele vai insistir para que você faça de novo, você vai fazer de novo, porque tem alguém do seu lado estimulando e te dando confiança. Se você está sozinho e cai, não me machuquei, está tudo bem, mas você vai ficar com medo de fazer de novo, de repetir, porque você está sozinho. E aí isso vai te gerar insegurança, vai te travar e você não vai conseguir executar mais, você não vai conseguir fazer mais. Então, passinho de cada vez, tá bom? Então, vou fazer o mesmo esquema. Pus a mão no chão, vou subir, fiz a minha escalada, e aí eu vou andar, ó, em direção à parede. Encostei na parede, vou andar de novo. Desci. E aí vou de novo. Fiz a escaladinha, andei. Encostei o peito na parede. Lembrando que a mão, gente, eu não encosto a mão na parede, porque se eu encostar a mão na parede, o meu ombro ele está avançado, eu vou cair. Então, tenta manter uma distância da parede de pelo menos uma mão, ó, tá? É o suficiente. Encostei o peito na parede e voltei. Parei, fiz a minha descida. E aí vou nesse processo, tá? Também, repetição. Repetição. A única forma do corpo entender, criar memória muscular, é repetindo, tá? Pelo menos umas 5 vezes
Fiz a primeira escalada. Faz no mínimo 5 repetições. Já entendi. Já está dominado. Vou tentar andar. Faz mais 5 repetições. Certo? Feito isso, permanência. Então eu vou fazer a escalada. Vou andar. Encostei o peito na parede. E vou ficar. Certo? O máximo de tempo que eu conseguir. Andei. E desci. Então, bom, andei. Fiquei 20 segundos. Beleza? 20 segundos, tá ótimo. Não é porque o cara do Instagram faz 5 minutos que você tem que fazer 5 minutos, né? Até porque você precisa ver o histórico dessa pessoa. Hoje em dia, rede social, né? Principalmente o Instagram, que a gente vê muito exercício, vê muita coisa legal que as pessoas colocam lá, que é massa. Porém, são pessoas que já estão muito à frente, né? Você precisa ver o histórico. Então você vê uma pessoa fazendo um determinado exercício e fala, nossa, que facinho. E aí você vai olhar o histórico da pessoa, às vezes ele já é um ex-ginasta, uma ex-ginasta, já foi um atleta de alguma coisa, sabe? Já tem toda uma caminhada, já tem toda uma bagagem. Por isso ele consegue executar aquilo com tanta facilidade. E a gente olha e fala, nossa, mas faz tão facinho, né? Deve ser facinho também. Aí vai os leigos que nunca fizeram nada tentar fazer e quebra a cara, tá? Então tomem cuidado com isso. Ao mesmo tempo que pode ser algo produtivo para você, pode ser algo perigoso, né? Você se atrever a fazer algo que você nunca fez, porque você olhou lá e viu uma pessoa fazendo com facilidade. Investiga primeiro, vai saber a história dessa pessoa, a trajetória dela, quem ela é, para daí você conseguir compreender de falar, ah, tá, pô, ela faz isso porque ela já teve toda essa bagagem, né? Não começou fazendo do dia para a noite, tá? Fez a permanência, beleza. Condicionamos esses 3 exercícios. Fiz a escalada com a andada, fiz a permanência. Legal, massa. Agora a gente vai para a subida de tesoura, que é a subida simples, que isso a gente aprende quando criança, né? E hoje em dia as crianças nem aprendem isso mais, né? Porque é jogo, é internet, é rede social que as crianças não brincam na rua mais, é difícil, né? Quando não se estuda numa escola onde de repente o professor de educação física estimula a fazer, às vezes acaba passando isso da infância e acaba não aprendendo. Então vamos lá. Mesma coisa, vou sempre usar a parede, tá? A parede é minha amiguinha, tá bom? Ela vai ser minha companheira pelo meu processo até eu conseguir entender e não ficar dependente dela mais. Mas por enquanto sou dependente dela, então fico com ela, tá? Vou colocar as minhas mãos pelo menos um palmo também de distância da parede, tá? Não vou colocar encostadinha. Vou deixar um palmo de distância mais ou menos, certo? E aí, qual que é o processo aqui? Uma perna flexionada e a outra perna estendida, já esticadinha. E aí o que eu preciso fazer? A alavanca com essas 2 pernas. Essa perna eu vou chutar ela para cima, em direção à parede. E a perna de baixo vai fazer a alavanca também, tá? Simultânea, as duas, para com que faça eu chegar até a parede, certo? Então o movimento é esse, ó. E volto. Então no começo, eu nunca fiz chutando desse jeito. Nunca fiz. Esse é o primeiro exercício para começar. E aí, mas eu já faço assim. Beleza. Aí vai executar, faz desse jeito. Aí você fala, tá, ok. Beleza? Vamos lá. Você tá aqui, mas aqui eu já sei. Aí eu chego na parede, ó. Aí você fala, tá,
Ok, chegou, né? O objetivo era chegar na parede. Cheguei na parede. Mas, como que está a sua linha? Como que está a forma de execução do teu movimento? Porque uma coisa é você fazer bananeira. Outra coisa é você fazer parada de mão. São coisas, gente, completamente distintas, completamente diferentes. Fazer bananeira não é fazer parada de mão, tá? Fazer parada de mão, existe um encaixe, um fundamento, um princípio. Bananeira é pôr as pernas para cima, tá? Bananeira é isso. Ah, você faz bananeira? Faço. Pôs a perna para cima dobrada, peito aberto, tudo desencaixado, você tá na bananeira. Parada de mão é outra coisa, tá, gente? Não confunda bananeira com parada de mão, beleza? São coisas completamente opostas, tá? Então a gente precisa pensar no quê? Execução. Como está o meu movimento? Como está o meu corpo? Como eu estou fazendo? O que eu estou pensando para fazer? E como esse pensamento, quando eu penso e faço, como ele está sendo executado? Eu preciso pensar nisso tudo, gente, não é? Entende que é algo muito mais complexo do que simplesmente só virar de ponta cabeça? Tá? Então, largura dos braços é sempre a largura do meu ombro. Ah, qual que é a largura que eu vou deixar as minhas mãos no chão? É sempre a largura do meu ombro. Não é mais aberto, não é mais fechado. Tenta achar a linha do seu ombro, essa é a posição que vai ficar, tá? Vou fazer o chutinho. Apoiei a mão no chão lá, largura do meu ombro, bonitinho. Perna flexionada, uma perna flexionada, outra perna já estendida, pronta. Não tem perna dobrada, solta. Perna estendida, ponta de pé. E aí o que eu vou pensar? Antes de chegar na parede, em fazer o L. Eu vou fazer um desenho de L com a perna, ó. Então eu vou chutar, fazer o L e voltar. Chuto, faço o L e volto. Chuto, faço o L e volto. Certo? É a primeira coisa. Vou fazer a subida em tesoura, vou pensar no L. É esse desenho. Porque eu já estou arrumando, eu já estou encaixando as minhas linhas. Eu já estou potencializando a linha que a minha perna tem. Não está solta, não está de qualquer jeito, não está jogado, tá? Tem um fundamento, tem um princípio. Precisa estar a perna estendida, pontinha de pé, ativado. Quando você vê jogando para cima e tudo solto, é porque eu não estou pensando nas minhas pernas, não estou pensando no meu quadril, eu só estou pensando em segurar o meu corpo em cima das minhas mãos. E parada de mão não é isso. Não é só segurar o corpo em cima das mãos. É muito mais complexo do que isso. Então vou pensar em L. Depois que esse L tiver bem construído, bem feito, aí eu vou pensar em chegar com os dois pés na parede. Tá? Aí sim. Mas antes disso, tô chutando, uma perna ainda tá dobrada, a outra tá estendida, ainda tá difícil, mas eu chego na parede, para tudo, volta do começo. É muito mais fácil você ir fazendo educativo e ir limpando no início e construindo já uma linha limpa, do que você construir ela toda suja para depois querer limpar, para depois querer fazer o alinhamento. É muito mais difícil, né? Então vamos lá, mão no chão. O desenho do L já está dominado, já é algo que eu já entendi, já está saindo bem, beleza. Então agora eu vou chegar o pé na parede. Então eu vou chutar, passei pelo L, cheguei e volto. Chuto e volto. Chuto e volto. Beleza? É isso. É a subida, mas pensa nessa limpeza das pernas, na forma como você está executando, tá? Isso é muito, muito importante, tá?
para que não fique de qualquer jeito, para que não fique uma coisa largada, jogada. Beleza? Então essa é uma forma de subida. Existem outras. Vou passar mais uma forma. Claro que não vai dar para passar todas, mas eu vou passar mais uma forma. E essa leva um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência para conseguir executar, certo? Não é algo impossível, mas com paciência e determinação ali, fazendo um pouquinho cada dia, você consegue chegar no que você quer de uma forma massa, de uma forma segura, firme, tá bom? Que é a subida grupada. Vou manter as duas pernas juntas, alinhadas. Então no começo, o que eu vou pensar? Parede minha amiga, vou fazer perto dela. Vou pôr as duas mãos no chão, as duas pernas juntas. E aí eu vou fazer a molinha com a perna, eu vou fazer um salto e bater o meu calcanhar no bumbum. Então fiz o salto, calcanhar no bumbum. Fiz o salto, calcanhar no bumbum. Fiz o salto, calcanhar no bumbum. Certo? No começo é só isso. É só entender esse movimento de dobrar a perna e levar ela de volta para o chão. Por quê? Agora a gente vai fazer o movimento como inteiro. Então flexionar, a perna está estendida, eu faço a mola, eu flexiono, estendo, flexiono e estendo. Tá? Então o movimento vai ficar desse jeito. Mão no chão, flexiono e estendo. E volto. Flexiono e estendo. E volto. Flexiono e volto. Certo? Esse é o movimento inteiro. A gente fez no começo pedacinho. Começa por ali. Pô, mas eu não... Difícil subir a perna. Gente, é difícil subir a perna. Não é algo simples, tá? É algo que demanda tempo. E aí, como a gente já fez os primeiros educativos, lembra? Com o peito na parede? Porque agora a gente já passou por uma outra fase. A gente já está fazendo com as costas na parede. Então, para entender essa flexão e extensão de perna, eu posso voltar. Vou fazer a escalada. As minhas mãos não vão ficar tão próximas à parede agora. Fiz a escalada. Subi. Vou deixar uma distância. Pontinha de pé. E aí eu vou dobrar. Ó. Dobro a perna e estico. Dobro e estico. Dobro e estico. Andei. Sai. Certo? Então, para construir a minha subida agrupada, posso usar esse recurso. Tá? Posso fazer assim a parede, com as costas, fazendo saltinho? Pode. Desde que tenho segurança, sei que os meus braços vão suportar o peso do peito. Já treinei bastante o educativo de salto, né? Já cheguei num lugar bacana, já está bem firme, já está bem sólido. Então aí eu posso me atrever um pouquinho mais, tá? Sempre com cuidado. Vai treinar sozinho. Se te der e te trazer um pouco mais de segurança, uma almofada embaixo ou alguma coisa do tipo, para ir construindo e ganhando essa confiança, tá? Para não correr o risco de cair. Porque se cai sozinho, acaba ficando com medo e aí todo aquele processo que você vem de treino, de evolução, ele vai por água abaixo. Porque aí você vai pegar trauma do movimento e não vai querer fazer mais. Então, sempre com muita segurança, tá? Tenham em mente de que você está seguro para fazer aquilo e você pode se atrever um pouquinho mais a fazê-lo, certo? Mas depois de ter construído
Tudo que a gente já passou aqui. Quem não viu o primeiro vídeo, assista, que eu falo sobre alongamento e flexibilidade, passo alguns exercícios. Segundo vídeo, super importante, que eu falo sobre o condicionamento, né? Porque isso tudo vai se dar a partir do momento que o seu corpo estiver condicionado. Se ele não estiver condicionado para isso, você não vai conseguir executar, certo? E aí, se você insistir, você vai se machucar, com certeza. Falo por experiência própria, já de muitos anos trabalhando com isso. E venho com esse terceiro vídeo agora, trago alguns elementos, alguns educativos para vocês, para conseguirem, no mínimo, ficar de ponta cabeça, tá? Muito material, muita coisa, tem linha do corpo, tem uma série de coisas que precisam ser ajustadas, que precisam ser trabalhadas, porém, gente, o nosso tempo é curto, então eu não consigo destrinchar todo o conhecimento em 20 minutos, 1 hora, tá? Mas espero ter contribuído com vocês, ter ajudado, certo? Para que vocês consigam construir uma linha aí de parada de mão, construir um corpo mais firme e ter mais segurança em executar, beleza? Espero que eu tenha contribuído. E se você já é praticante, provavelmente você vai absorver pouca coisa daqui, porque se você já faz, você já está em outro nível, certo? Aí é uma outra conversa, um outro lugar. Então, esse basicamente é para as pessoas que, que vão começar ou já estão no início e querem, às vezes, um educativo, alguma coisa que façam dar aquele upgrade. Beleza, gente? Valeu! Não deixem de ver o primeiro vídeo, o segundo, e aí vem para o terceiro e fecha. Tamo junto.